Olá, turma. Espero encontrar todos bem. Professor Rafael por aqui e hoje vamos analisar alguns dados. Vou fazer uma leitura comentada do relatório do Latam Pulse, essa parceria, na verdade, então, da Bloomberg com a Atlas Intel, e na edição que saiu essa semana, agora em maio de 2025. Tem vários dados interessantes que eu vou discutir hoje aqui com vocês. Aproveito para frisar que esse conteúdo, tem caráter exclusivamente educativo, sem qualquer viés político ou objetivo de influenciar qualquer decisão de tomada de investimentos. Ok? Eu acredito que esse relatório traz bastante dados interessantes e que foram um pouco abordados pelos grandes veículos de comunicação durante essa semana. Então essa é a carinha dele aí, a gente tem essa abertura, então como eu falei, da Atlas Intel com a Bloomberg, que tem mais detalhes, sobre a informação, sobre os detalhes aqui da pesquisa. Aí nesse sumário, então a metodologia, a amostra, acredito que o perfil da amostra nesse caso aqui é bastante interessante. Então ele traz várias informações, uma amostra grande comparado principalmente quando chega em períodos eleitorais, e aprovação presidencial, avaliação do governo, risco político, avaliação de expectativas econômicas, inflação, principais problemas, imagem de líderes políticos, tensões comerciais globais, cenários eleitorais do Brasil para 2026 e a definição de indicadores. Obviamente que a gente não vai entrar em cada tópico desse, cada linha, mas acredito que alguns pontos, alguns dados são bastante interessantes, pensando o Brasil, pensando em eleições de 2026 e pensando quais são as tomadas de decisões, o que se espera para frente. E justamente a gente aqui no Investir, a gente faz toda essa leitura, essas análises também para ajudar nossos clientes nessas tomadas de decisões do que vem pela frente. Ok? Então a metodologia e perfil de amostra, a gente não vai entrar tanto nesses detalhes, ok? Mas acho que é interessante reparar que são mais de 4 mil respondentes, uma amostra bastante interessante, população adulta brasileira, e o recrutamento foi feito por meio digital, de forma aleatória. Então eles estimam com uma margem de erro de 1%, esse PP é justamente 1% percentual, o nível de confiança, então 95% de nível de confiança, e esse período da coleta, então, como eu falei no início, foi feito agora de forma recente, entre o dia 19 e dia 23 de maio. Dessas pessoas entrevistadas, então a maior parte mulheres, então quase 54% mulheres, e a faixa etária tanto de jovens até pessoas acima de 60 anos. A escolaridade, então, 32% das pessoas até ensino fundamental, com 44% das pessoas com ensino médio e 23%, quase 24% das pessoas com ensino superior. A renda familiar mensal, então, aproximadamente 30% até 2 mil, de 2 a 3 mil, mais 19%, de 3 mil a 5 mil, 23%, de 5 a 10 mil, quase 18%, e acima de 10 mil reais de renda familiar mensal, a menor parte, então temos aproximadamente 9%. Ok? Então, a primeira questão que eles avaliaram foi justamente checar a aprovação previdencial e como que eles estão avaliando o governo, então, essas pessoas que foram entrevistadas. Então, a gente tem uma maior parte da população desaprovando, enquanto que uma menor parte aprovando e ainda um percentual menos de 1% que não sabe responder. Esse dado é interessante justamente para quando a gente vem aqui para essa parte da aprovação, a gente chega num nível de desaprovação recorde, então desde que iniciou-se as pesquisas em janeiro de 24, então de tempos em tempos é feita a pesquisa e justamente nessa nova amostra, chega-se a um nível recorde de desaprovação e, ao mesmo tempo, uma das menores taxas de aprovação. A gente teve aqui aprovação justamente no início era maior, então 51,2%, e ela foi decaindo ao longo do período, chegando nesse momento a 45,4%. Ela já chegou a ser menor, a aprovação chegou aí a 44,9%, e aí neste momento próximo da mínima de aprovação, mas ainda um pouco acima, um pouco superior. Enquanto a desaprovação sim, chegou a superar aí o nível de março de 25, chegando ao nível recorde de aprovação. O não sei, também teve algumas variações, chegou a ser 5,6 e de fato agora nesse momento a grande maior parte das pessoas que responderam, elas tinham uma opinião, seja aprovando ou desaprovando. As pessoas que não sabem dizer são poucas. Ok? E aí começa a vir alguns dados interessantes, começa a estratificar, começa a abrir esses números e entender quem são as pessoas que aprovam, quem são as pessoas que desaprovam. Acho que o dado interessante, começa já aqui nesse primeiro campo, já mostrando que a desaprovação entre as mulheres está superior que a desaprovação entre homens.
Isso é um dado curioso, né, principalmente para quem acompanha esses números há algum tempo, checar que justamente tinha-se, né, uma perspectiva, as mulheres, no geral, eram a maior parte dos eleitores do Lula ali em 22. E aí, na questão da aprovação, também nas mulheres, a aprovação é menor que na aprovação dos homens. Então, nessa pesquisa, nesse cenário aqui que foi levantado, tanto as mulheres desaprovam mais o governo, quanto aprovam menos, que nessa estratificação de homens aqui, que 52 aprovam e 47, perdão, 52 desaprovam e 47 aprovam. Ok? Entre os jovens, então, a gente percebe que é uma grande, maior parte aqui, um dos dados que mais chama a atenção aqui da desaprovação é justamente nos jovens, tanto se a gente pega aqui dos 16 aos 24, quanto dos 25 aos 34, então, justamente quando a gente soma aqui, né, essa questão dos jovens, é um grupo bastante grande, então dos 16 aos 34, basicamente, né, e mesmo que quando a gente pega, na verdade, aqui, somando também os de 35 a 44, que na verdade é um grupo ainda maior de desaprovação, então, na verdade, dos 16 aos 44, a gente tem um grupo bastante grande que desaprova. Interessante que, quando a gente nota aqui dos 45 aos 100, então a gente já tem um grupo menor de desaprovação e um grupo maior de aprovação. Então, dos 16 aos 44, um grupo realmente bastante significativo de desaprovação, enquanto a aprovação maior vem justamente do grupo dos 45 aos 100 anos. Né? Acho um dado já que chama atenção, bastante curioso, né? E buscar entender o porquê que isso acontece. Já na questão do nível educacional, então a gente tem uma maior aprovação em pessoas de nível até fundamental, e conforme aqui no ensino médio, a gente tem justamente a maior desaprovação de pessoas até o ensino médio, enquanto que a aprovação justamente representa o menor grupo. A aprovação, né, ela volta a subir aqui com um nível superior, números até próximos aqui tem ensino fundamental, porém a desaprovação, né, ela, comparada aqui com o ensino médio, já bastante diferente. Ok? Indo para a renda, né? Então aqui acho que é outro ponto bastante interessante. As pessoas que, né, na renda familiar até 3 mil, então, ou seja, de 0 até 3 mil, é um grupo bastante relevante de desaprovação, enquanto que na renda familiar, conforme a renda vai subindo, a gente tem um nível de aprovação maior. Olha que interessante. Então, acho que aqui é um caso, um dado bastante curioso, bastante interessante, que conforme maior a renda, maior a aprovação. E conforme menor a renda, menor a aprovação e, ao mesmo tempo, maior a desaprovação. Então, aqui chama bastante atenção, né? Pelo menos para mim, acho um dado aí bastante curioso. Então, o nível da renda familiar, conforme vai crescendo o nível de renda, a desaprovação vai caindo e, ao mesmo tempo que a aprovação vai caindo. Que a gente teria como se fosse a classe A, B aprovando mais o governo, enquanto as classes C, D, E aprovando menos. Né? E aí, agora indo para a religião, a gente tem aqui, então, praticamente muito próximo ali entre os católicos da aprovação e desaprovação. Já entre os evangélicos, então, existe uma desaprovação bastante grande, bem menos pessoas aprovando aqui no grupo de evangélicos, quase um quarto aí, né? De outras religiões também é muito próximo, já crente sem religião aqui ele traz também muito, muito próximo, e já quando traz aqui no agnóstico ateu, então a gente tem uma maioria de aprovação do que desaprovação. Muito provavelmente esse grupo aqui é um grupo menor, acredito eu, justamente para ter essa diferença, essa distância tão grande. Normalmente a amostra, né, o público deve ser menor, por isso que a gente acaba tendo maiores divergências. Já quando a gente vai para regiões, a gente percebe que a questão da desaprovação no Nordeste é a menor, né? Então a gente tem o Nordeste desaprovando menos o governo e justamente sendo a região onde mais aprova. Quando a gente vai para outras regiões, por exemplo, a gente pega aqui o Sul, Centro-Oeste e Norte, aí é até interessante notar que o Norte, neste momento, nessa pesquisa, né, é justamente a região onde mais há desaprovação do governo. Maior até que, por exemplo, Centro-Oeste e Sul, que foram regiões onde tiveram votos expressivos contrários em 2022. E questão de aprovação também, né? Então, aprovação menor nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sul, enquanto que o Sudeste ainda fica um pouco mais desequilibrado. É interessante que, acho que esse ponto aqui, talvez o que mais me chamou a atenção, me fez gravar esse vídeo, acredito que foi esse quadro aqui. Né? Por quê? Porque neste quadro a gente percebe que, obviamente, né, faz sentido aqui,
que justamente a desaprovação maior, né, vem aqui dos eleitores que votaram no Bolsonaro em 22. Então, praticamente todos, né, que votaram no Bolsonaro em 22 hoje desaprovam o governo. Enquanto que grande parte, né, quase também a totalidade, mais de 90% das pessoas que votaram em Lula em 22 continuam aprovando o governo. Né? Aqui pode lembrar até uma questão, talvez, trazendo para a política uma questão um pouco mais até do futebol, que seria assim, então é meu time, eu torço para ele, eu quero que ele vá bem até o final. Né? Então, indiferente se ele está indo bem ou não, muitas vezes aqui pode ser que tenha aqui uma questão, como eu votei nele, eu continuo aprovando ele, era justamente isso que eu queria. Faz sentido se justamente a pessoa está feliz com o que o governo vem entregando, e se o governo vem entregando o que prometeu, a pessoa de fato deve continuar apoiando e aprovando, deve ser isso que a pesquisa realmente mostra aqui. Mas não era, na verdade, nem esses os 2 pontos, que é até óbvio, né? Era de se esperar. Porém, para mim, ao menos, o que me chamou bastante atenção foi as pessoas que votaram branco e nulo e as pessoas que não votaram. Então, como a gente teve uma abstenção bastante grande no Brasil ali em 22, o que a gente percebe é que justamente o fato de termos aqui votos brancos e nulos, pessoas que não votaram, né, em sua grande maioria, desaprovando o governo, acredito que aqui é justamente onde chama a atenção, né? Então, assim, tivemos uma grande, né, um número grande de pessoas que votaram branco, nulo e que não votaram, e essas pessoas hoje em desaprovam, né? Então, acredito que aqui pode estar, né, realmente alguma, né, a chave, né, algum caminho, alguma amostra do que aconteceu, né? Então, nas redes sociais, etc., existe uma questão, os isentões, as pessoas que ficaram em cima do muro, as pessoas que não votaram, as pessoas que diziam que daria elas por elas, neste momento, né, por esta ótica aqui, por esta pesquisa, mostram que essas pessoas não estão contentes, né, elas estão desaprovando e uma pequena parcela só aprovando. Né? Então, talvez isso seja indicador para futuras eleições, como também isso aqui pode ser indicador de estratégia de campanhas, etc. Acredito que aqui no meu ponto de vista, até neste momento, é onde mora a maior riqueza dos dados levantados. Ok? Partindo aí para a avaliação do governo, então, uma maioria acredita que o governo realmente é ruim e péssimo, enquanto que uma parte também expressiva acredita que o governo continua ótimo ou bom, enquanto 6% regular e 0,1% das pessoas não sabem informar. Esses números vêm crescendo, né? Então a gente percebe que o ruim e péssimo também, assim como a desaprovação atingiu o nível recorde, o ruim e péssimo também atingiu nível recorde, partiu de 42, oscilou nessa região, e ele foi crescendo e neste momento está no maior patamar. Enquanto o ótimo bom chegou a já ser menor, né, chegou aí próximo dos 38% e 37%, e agora ele subiu um pouquinho, está na casa dos 42%. Enquanto que o regular ele foi diminuindo, então as pessoas têm cada vez mais se posicionado o ótimo e bom, o ruim e péssimo, e menos pessoas acreditando que está regular. Ok? Aí que a gente faz um cruzamento demográfico, né, de avaliação. Essa parte acho que não aqui tem um ponto aqui que eu acho que é relevante sim falar, essa parte aqui do Bolsa Família, né, então acho que é curioso, né, então a gente percebe aqui, a gente tem aqui novamente, traz por gênero, né, traz aqui o ruim, péssimo, ótimo, bom, e ele também traz por idade, e aqui deste campo, né, dessa página, achei interessante trazer a parte do Bolsa Família. Então, das pessoas que foram entrevistadas, né, então parte dessas pessoas, quase metade, né, dessas pessoas são beneficiárias do Bolsa Família, enquanto outra metade não. E aí a gente tem aqui que mesmo dentro desse grupo de pessoas beneficiárias de Bolsa Família, 53% das pessoas que acreditam que o governo é ruim ou péssimo, enquanto que um número menor, né, acredita que é ótimo ou bom desses beneficiários de Bolsa Família. Então, esse dado aqui, na verdade, ele mostra que meio que indiferente da pessoa ser beneficiária do Bolsa Família ou não, isso não influencia em praticamente nada a avaliação dela do governo de ótimo, bom, ruim e péssimo, porque os números são bastante parecidos. Né? Então, até curioso que de ruim e péssimo a gente tem número maior, né, de desaprovação, mesmo a pessoa sendo ou não beneficiária de Bolsa Família. Então, acho que isso é um outro ponto bastante interessante. Aqui também volta na questão da renda, que eu tinha comentado anteriormente, mesmo com famílias onde a renda é maior, justamente na renda maior é onde a gente encontra melhores avaliações.
né? Então, aqui na renda, por exemplo, acima de 10 mil é onde está maior pontos de ótimos e bons, né? Enquanto que a gente percebe que nas rendas menores é onde está a maior desaprovação de ruim e péssimo, principalmente aqui quando a gente vem na menor faixa, né? E aí conforme vai subindo, o ruim e péssimo vai diminuindo, e aí conforme vai subindo, o ótimo bom vai aumentando, né? Então acho que isso é realmente bastante interessante. Ok? Então, alguns pontos, né, quais são os principais problemas do governo, né, de uma avaliação setorial, comparativa, principalmente comparando o governo anterior com o governo atual. E aí, por exemplo, o principal ponto levantado aqui foi justamente essa questão da responsabilidade fiscal e controle de gastos, né, onde o maior crescimento, né, onde o governo é pior avaliado, e enquanto também questão de impostos e carga fiscal também pior avaliado, transporte, estrada, aeroportos, enquanto que outros pontos são melhores avaliados, como políticas sociais, redução da pobreza, comércio internacional, direitos humanos, igualdade racial, relações internacionais e moradia. Então, alguns pontos, esses são os principais pontos melhores avaliados, e os piores avaliados já falei anteriormente. Então, é interessante notar aqui algumas oscilações entre eles. O governo Lula, entre acertos e erros, né? Então, a gratuidade de medicamentos dentro de farmácia popular, as pessoas acreditam que de fato foi um acerto. Isenção de IR com pessoas com renda mensal abaixo de 5 mil, também grande acerto. Retirada de garimpeiros, programas de renegociação, que é o Desenrola também, então diversos pontos de acertos. E a questão da taxa, né? O imposto sobre as compras, a famosa taxa da blusinha, né? De até $50 em sites no exterior. Então, esse é considerado o pior erro que o governo cometeu nesse período aí de quase de 2 anos. Aí, né? Vamos lá, risco político, né? Então, o Brasil, comparado com outros países, tem um risco político menor. O principal risco aqui nosso hoje é justamente revelações de grandes fraudes ou esquema, né? Isso as pessoas acreditam que pode ser que nos próximos meses saiam mais notícias falando sobre fraudes, esquemas de corrupção, etc. Ou ataques e assassinatos relacionados a facções criminosas. Já, por exemplo, em questão de protesto violento, golpe de Estado, paralisação do centro urbano, então acredita-se que pouco provável disso acontecer, enquanto que alguns outros pontos até nada provável, né? Então, enquanto muito provável, realmente só esses dois tópicos anteriores que eu citei. Ok? Índice de confiança do consumidor, então o Brasil segue aí comparado com os pares, né? Um patamar até ok, interessante. Diminuiu um pouquinho, né? O índice, mas nada demais. Índice de confiança do consumidor atual, então está oscilando, mas ok. Sobre a situação econômica, né? Então a gente tem uma situação que acredita que situação de emprego boa, enquanto que uma maior parte, na verdade, acho que a questão de situação de emprego é pior. A situação da família equilibrado, né? E a situação do Brasil, realmente a maior parte acho que está ruim, enquanto que somar o ruim e o normal, né? Realmente uma pequena parte que acredito que está boa. Ok, essa parte aqui acho que é ok. Inflação, questão de perspectiva, percepção e inflação, então a atual e a expectativa. Acho que aqui a gente não tem grandes pontos a debater. Intenção de compra, acho que essa aqui eu acho que é interessante, né? A gente dá uma espiada, que a maior parte, né, a maior parte das pessoas tem uma intenção de comprar menos bens duráveis para os próximos períodos, e enquanto que uma parte bastante relevante também, né, continua comprando, pretende comprar mais para os próximos períodos, enquanto que outra parte também nem mais nem menos. Então, quando a gente pega praticamente um terço, né, um pouco mais de menos compras, mas se a gente for olhar de grosso modo, um terço da população vai comprar menos, um terço vai comprar nem mais nem menos, e outro terço pretende comprar mais, o que mostra, né, pujança aí, mostra, recente agora também a gente saiu o PIB, com o agro muito forte, porém, no geral, o PIB bom para o Brasil. Então, os maiores problemas que as pessoas acreditam que a gente tem hoje no Brasil é a questão da corrupção, 60% das pessoas, a criminalidade e tráfico de drogas, então metade das pessoas que responderam apontaram esse como um dos principais problemas, né? Então, as pessoas escolheram 3 e os mais citados foram essas 2, e a questão também da economia e da inflação, acredito que principalmente a questão do alimento, né? Então as pessoas sentiram isso no geral e acabaram apontando a inflação, provavelmente voltada também por essa questão do alimento, como os 3 principais problemas do Brasil. Depois, a questão de enfraquecimento da democracia, justiça, extremismo, polarização política, e assim vai sucessivamente.
Esses são os principais problemas que as pessoas acreditam. E maiores problemas do Brasil, então, né, corrupção chegou a ficar em segundo lugar, depois voltou agora para primeiro lugar, e a questão da criminalidade também chegou a ser primeiro lugar em alguns momentos, voltou aqui para o segundo lugar. Agora a gente vamos chegando para os finalmente, a imagem dos líderes políticos, né? Então a gente tem aí como positivo, o primeiro colocado aí o Nicolas, né? Ele tem se destacado nas redes sociais, etc. Porém, entretanto, percebemos que há, né, aqui uma polarização, ao mesmo tempo que ele se destaca como a imagem mais positiva, ele também conta com exatamente o mesmo número de percentual de imagem negativa, né? E 2% que não sabe. Então é realmente o verdadeiro empate aqui, né? Enquanto que pegamos aqui, por exemplo, o Tarcísio, 46 positivo, 48 negativo, Bolsonaro, 46,52, Lula, 45,54, Michele, 44,51, e assim vai descendo até a gente chegar aqui no presidente da Câmara, com 6% de positiva, 68 negativa, entre alguns outros nomes. Talvez um destaque aí da cidade de São Paulo, a última eleição, aparece o Marçal, por exemplo, com apenas 17 positivo, enquanto 71 negativa, rejeitando. Então, acho bastante curioso alguns desses dados. Ok? De imagem, temos algumas oscilações aqui entre eles. Talvez curioso aqui é chamar a atenção que de Bolsonaro chegou a ser 57, hoje quase né, foi diminuindo um patamar baixo e teve aumento de aprovação, enquanto que a do Lula foi ao contrário. Né? Então a gente teve uma maior aprovação no início e maior desaprovação, e se inverteu, chegou a ficar positivo novamente, e novamente tá negativo aqui. Né? Então, percentual grande de diferença. O Haddad nunca teve aprovação maiores do que a desaprovação, e aí isso foi crescendo também ao longo do tempo, enquanto que a aprovação foi diminuindo, e o Tarcísio está oscilando, né, praticamente empatado. Ok, essa parte é interessante, apesar de ser interessante, não vou entrar aqui até para a gente não se alongar tanto, já temos quase 22 minutos de vídeo. Na sua opinião, qual país tem influência econômica? Ok, eu quero ir para o finalmente aqui, ó, que é justamente mostrar os cenários, né? O cenário do que se espera pela frente. Vamos lá. O que se pensa do Brasil, China, Estados Unidos, tem bastante tópicos discutindo isso, ok? Bastante interessante. Mas... cenários eleitorais para o Brasil 26, é aqui que eu queria chegar com vocês. Então, a gente tem, se as eleições fossem hoje, em qual candidato você votaria? Então, a gente tem aqui a liderança do Bolsonaro nessa pesquisa, quase 47% contra quase 44%. Um pouquinho de Ciro Gomes e Tabet, né? Ok? Então, aqui tem um mapinha, então, desde do começo desse ano, praticamente, né, o Bolsonaro viria liderando essa pesquisa aqui, enquanto que o Lula praticamente estava nessa região aí dos 44%, chegou a ser pior ali, né, em março, e melhorou um pouquinho comparado a isso nesse período. E aqui, então, a intenção de votos do presidente num cenário primeiro, então, Lula contra o Tarcísio, aqui o 44 contra 33, outros percentuais menores. Então, aqui a gente tem já o histórico desse início de ano. Mesma coisa, Lula contra Michele, muito próximo do Tarcísio, né? Aqui já um cenário onde seria Tarcísio contra Haddad, também acaba que é muito próximo ali os percentuais um do outro. E aqui intenção no segundo turno. Acho que aqui que mora, né? Aqui que está realmente interessante, porque tem alguns cenários interessantes. Então aqui, por exemplo, Lula contra Bolsonaro, e aí aqui mostra, nesse cenário, por bastante curioso que possa parecer, a gente tem um percentual maior na Michele Bolsonaro do que do Lula, né? Então aqui, por sinal, até o maior de todos, né? Então, neste momento, né, se fosse nesse possível segundo turno, neste momento, quem está se despontando como possível candidata melhor, com maior chance de vencer o Lula, seria justamente Michele Bolsonaro. Enquanto a gente teria o Tarcísio aqui também, né, muito até próximo aqui também da Michele, mas a gente percebe que quase que indiferente do candidato, a gente tem um número teto aqui para Lula, né? Então a gente tem aqui um 45,5 contra o Bolsonaro, seria o melhor cenário, então o melhor adversário para o Lula enfrentar, pelo que mostra aqui, seria justamente o Bolsonaro. E aí onde ele ficaria pior seria um possível cenário de Eduardo Leite, mas põe Eduardo Leite muito, muito pequeno aqui. Ainda, né, teria possivelmente espaço para crescer,
mas quando a gente compara com outros candidatos, né, então, por exemplo, pega o Tarcísio aqui ou pega a Michelle, o Lula já estaria abaixo até do teto que foi com o Bolsonaro, e ao mesmo tempo que tanto Michelle quanto o Tarcísio cresceriam frente a Bolsonaro. Então, acho bastante interessante aqui, né? Então a gente tem aqui essa inversão, talvez ali uma boquinha de jacaré abrindo, possivelmente, né? A gente chegou a ter um 49, 47, mas é a primeira vez que a gente percebe aqui, né, uma intenção de segundo turno de voto de Tarcísio aí quase 49 contra quase 45 do Lula. Então, pela primeira vez aqui a gente tem essa abertura maior, né? Então aqui a gente tem 10 pontos de diferença de um para o outro, Lula na frente, e pela primeira vez aqui a pesquisa mostra essa diferença aí de quase 4% de um para outro aqui, né? Acredito que é isso por hoje. Ainda ele traz aqui uma questão de índice, etc. Acredito que essa análise colabora aí para a visão, colabora para as reflexões que vem pela frente. Espero ter auxiliado. Foi um prazer estar com vocês e siga a gente, compartilhe, comente aí o nosso feed, nosso canal. A gente está buscando crescer e levar informações relevantes para todo mundo, tá bem? Obrigado, foi um prazer, tudo de bom, até a próxima.